Mas antes disso, a gente tem um dado interessante a respeito dos presidentes brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestando seu apoio aos candidatos nos Estados Unidos. A gente pode começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que teve um vídeo que foi postado não por ele, foi repostado por ele, mas postado por um jornalista americano com o título de exclusivo: o presidente brasileiro Jair Bolsonaro manifesta apoio a Trump nas pesquisas. A gente tem então o vídeo do ex-presidente brasileiro. Muito bem, vocês vão acompanhar com ele aqui ao meu lado. A gente tem primeiro aqui, vocês estão vendo o tweet que mostra o que foi dito. Vamos ver o primeiro vídeo e aí eu volto com isso. O vídeo é na vertical, pessoal, então a imagem não vai ficar tão bonita, mas vamos lá, vamos ouvir o ex-presidente. O país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Muito bem, ouvimos então o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestando seu apoio a Donald Trump. O vídeo foi primeiro publicado pelo Eric Spratlin no Twitter, a rede social, o antigo Twitter, a rede social X. Ele publicou como exclusivo e o vídeo foi retweetado, foi repostado pelo ex-presidente brasileiro. Aqui está o que disse Eric Spratlin ao postar o vídeo. E a gente viu então o ex-presidente brasileiro não só manifestar seu apoio ao Trump, já tão esperado, dado o alinhamento entre os dois, mas também vestindo um boné MAGA, um boné Make America Great Again, o emblemático adereço do ex-presidente dos Estados Unidos. Vamos então ao que disse Eric Spratlin ao publicar o vídeo. Exclusivo, uma mensagem do ex-presidente brasileiro, @Jair Bolsonaro, antes da eleição brasileira de 2024. E então ele narra o que disse o presidente brasileiro. A gente também vale destacar que o atual presidente, o presidente Lula, também se manifestou a respeito e em fala a um veículo de mídia francês no final de semana, ele manifestou apoio a Kamala Harris. A gente pontuou mais do que isso significa, mas vamos então ouvir ao atual presidente da República. Vamos lá. Acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, fico torcendo para a Kamala ganhar as eleições. Muito bem, ouvimos então Lula torcendo para Kamala ganhar as eleições. Existem algumas questões aí a serem pontuadas. Espera aí, o vídeo já volta. Mas, antes de continuar, eu preciso te dar um recado. No dia 5 de novembro, a próxima terça-feira, a gente começa a descobrir como o mundo irá se parecer nos próximos 4 anos. Eu falo, claro, da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos. E aqui no Epoch Times Brasil, nós que temos feito a cobertura dessas eleições, com a tradução simultânea dos principais eventos, levando você para dentro dos principais momentos da disputa, estaremos ao vivo, sem torcida para qualquer lado, te mantendo informado com base nos valores do Epoch Times: verdade, tradição e esperança. Receberemos 2 ex-oficiais do governo dos Estados Unidos, análise, comentários e tudo para te levar para dentro da apuração dos votos. E para até lá, eu tenho um presente para você. Aqui embaixo, nesse link, você ganha um e-book gratuito que te explica tudo, tintim por tintim, sobre o colégio eleitoral. E além disso, você pode deixar um e-mail conosco para garantir que você receba todas as nossas notificações direto no seu inbox, livre de qualquer custo. Muito bem, te espero então na programação do Epoch Times Brasil e terça-feira, dia 5, eu e você temos hora marcada a partir das 5h30 da noite aqui no Epoch Times. Até lá!
A declaração de Lula foi criticada em alguns veículos, mesmo no Globo, na coluna do Guga Chakra, a gente viu reclamações a respeito. E claro, é delicado quando um governante, independentemente da sua posição política, manifesta apoio a determinado candidato nas eleições de outro país. Uma coisa que pode ter implicações caso o candidato que ele não apoia venha a ganhar. Foi o caso, por exemplo, em 2020, quando Jair Bolsonaro manifestava apoio a Trump. E, ora, quando o Biden ganhou, isso não criou um ambiente favorável, não cria um clima favorável para o trabalho conjunto. Há possível análise com a Cláudia Sheinbaum, ela que é agora presidente do México. E veja, Trump trabalhou bem com Andrés Manuel López Obrador, que era o ex-presidente do México. Ele até hoje o cita nos comícios como uma pessoa com quem ele tem simpatia pessoal, apesar de criticar sua posição político-ideológica. Trump até carinhosamente fala de Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO, como é chamado, dizendo, olha, eu conhecia o ex-presidente do México, era um cara legal, socialista, infelizmente, mas também não dá para ter tudo na vida, não dá para se ter tudo na vida. You can't have everything, Trump diz. Mostrando a sua disposição a trabalhar com, então, uma pessoa que tem uma posição ideológica ou político-ideológica diferente da dele, e Andrés Manuel López Obrador, tradicionalmente, também não se manifestava sobre a política eleitoral de um outro país, um país diferente. Agora, de forma interessante, a gente tem também um destaque da revista Foreign Policy que aprofunda a respeito do assunto. Vocês veem a meu lado uma manchete que vem da revista Foreign Policy recentemente. A Foreign Policy é uma das principais revistas a respeito de relações exteriores nos Estados Unidos. A Foreign Affairs, que é do Council on Foreign Relations, é provavelmente a mais tradicional, mas depois dela, a Foreign Policy... Foreign Affairs é negócios estrangeiros e Foreign Policy é política estrangeira, para fazer uma tradução. Mas é talvez a segunda revista mais influente, e isso vem do André Pagliarini, que é professor assistente de Histórias e Estudos Internacionais na Universidade do Estado da Louisiana. A Louisiana, claro, onde tem casa de New Orleans, a belíssima cidade, um polo da música. Tive a alegria de estar lá em 2014 com meu pai, mas histórias pessoais à parte, é que hoje eu falei que a live ia ser mais descontraída, que a gente vai bater papo no final. Aproveitei para contar uma história pessoal. Mas vamos lá. Lula e Trump poderiam se dar bem? E é uma pergunta interessante, já que durante 2 anos do governo Bolsonaro houve uma situação onde o presidente americano e o brasileiro não estavam tão alinhados em termos das suas posições políticas. E é uma pergunta absolutamente válida, porque a possibilidade de Trump ganhar é muito real. A gente não sabe o que irá acontecer em uma disputa tão acirrada. E há mesmo algumas pesquisas, como o Atlas Intel, que eu citei no início da live, para você que está assistindo o corte, pode voltar e assistir a live inteira ou as cortes anteriores, mas a pesquisa Atlas Intel colocava Trump à frente em todos os 7 estados-chave, e ela que é a pesquisa que mais acertou na eleição de 2020. Esse cenário pode não ser tão provável. E se lê no lead da matéria, os 2 líderes estão em pontos opostos do espectro político, mas laços Brasil e Estados Unidos não estão doomed, não estão condenados se o indicado republicano vencer. E a história é interessante, vale a pena passar por alguns pontos dela. O primeiro parágrafo eu li com vocês, faz uma recapitulação histórica a respeito do James Monroe, da infame doutrina Monroe, que determinava que a América do Sul e a América Latina, as Américas, estavam fora de limite para potências europeias. Então, vamos para essa recapitulação, eu creio que seja pertinente do contexto. Foi publicado hoje às 7 da manhã na Foreign Policy. Em 1917, o presidente americano James Monroe mandou o advogado Henry M. Breckinridge para a América do Sul para aconselhar a respeito da política dos Estados Unidos para a região. A vasta colônia portuguesa do Brasil se destacava para Breckinridge, em parte porque ela não estava experimentando as revoltas violentas de independência que abalavam a América Espanhola. Aspas então para ele: como um americano, eu não posso sentir algum tipo de orgulho em ver para frente, em vislumbrar o destino alto desse novo mundo. Ele falava do Brasil, pensem vocês. E ele concluiu que, aspas então, para o Breckinridge novamente, esse é o enviado do presidente americano em 1817 vindo ao Brasil. Eu adoro história, então para mim a reportagem está sendo muito bacana de compartilhar com vocês. Quando nós consideramos as vastas capacidades e recursos do Brasil, não é uma coisa visionária dizer que esse império, claro, ainda na época era parte, era antes da independência brasileira, mas que esse império está destinado a ser o nosso rival. Então vejam que interessante era esse resgate histórico do mundo naquela época. O texto continua. O Brasil hoje não é um rival dos Estados Unidos. Para a gente ver que se a gente fala brinca sobre o Brasil, país do futuro, naquela época o Brasil, antes mesmo da independência, já estava nessas. O texto continua. O Brasil hoje não é um rival dos Estados Unidos, mas alguns comentaristas ocidentais se preocupam de que ele não fez o suficiente
para se distanciar dos antagonistas de Washington. Sob o governo de centro-esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, depois de ser presidente entre 2003 e 2011, o Brasil se engajou mais do que jamais antes com o bloco dos BRICS, que aspira a uma ordem mundial independente da hegemonia americana. As posições de Lula em questões como o conflito Israel-Palestina e a guerra da Rússia na Ucrânia também ocasionalmente criaram fricções com o presidente americano Joe Biden. É o que diz então a revista Foreign Policy. Mas o artigo, de forma interessante, feito esse resgate, segue para falar algumas questões também de forma muito interessante a respeito de como não seria uma ruptura de laços ou coisa do tipo. Apesar disso, a Foreign Policy tem uma perspectiva progressista, sim, vale dizer, e Trump se mostrou disposto a colaborar com o Brasil de formas que, ou melhor dizendo, há boatos, há relatos de que Trump estaria interessado de fato em medidas mais agressivas quanto à questão da liberdade de expressão no Brasil. E a gente resgata os eventos ocorridos no Capitólio dos Estados Unidos, não aqueles do 6 de janeiro, como normalmente vem depois da frase Capitólio, mas aqueles de março de 2024, quando houve congressistas brasileiros visitando o Congresso dos Estados Unidos, e mesmo o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo depôs perante o Congresso, alegando questões de censura e mesmo de repressão transnacional envolvendo Estados Unidos e Brasil. Uma conjuntura na qual a gente viu mesmo o deputado Chris Smith, dos Estados Unidos, entrar em contato com o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e pedir posições também de outras figuras notórias da política brasileira. Enquanto a gente vê aqui um artigo que, de forma comedida, fala sobre uma série de políticas nas quais Trump e Lula poderiam cooperar sem necessariamente tanto atrito nos laços, também resta a ser visto para esse lado. Aparece alguma coisa, até dados os laços pessoais mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro com Donald Trump e a ala maga do Partido Republicano nos Estados Unidos. A gente tem então um relato a respeito dos dois, o ex-presidente e o atual brasileiro, manifestando seu apoio a candidatos, mas claro, com o atual presidente, a gente passou por cima de consequências que isso pode ter, como um presidente que está no cargo apoiando alguém que não está no outro país e que pode vir ou não vir a estar, e que impactos isso pode ter nas relações. Por último, destaco essa matéria da Foreign Policy para a gente ver que, pelo menos o establishment das relações exteriores está fazendo projeções a respeito de como seria uma relação Lula-Trump, mas ainda resta a incógnita de como isso poderia ser desempenhado com o que a gente viu de Chris Smith e se isso pode significar algo a respeito do projeto de lei que no qual Chris Smith trabalha, que vem como consequência dos esforços também de brasileiros exilados no exterior. A gente segue acompanhando a questão e fica esse monitoramento. Lembro que amanhã, às 5h30, para quem está chegando agora, a gente vai estar fazendo a cobertura da noite das eleições. A partir das 5h30, vamos noite adentro. E para você que ainda não pegou o seu e-book, o link está aqui embaixo. Um e-book te explicando tintim por tintim como é que é esse negócio do colégio eleitoral e como é que a coisa funciona.